Bom dia, pessoal. Eu sou a Aline. Eu estou aqui para apresentar o Alexandre Chaú, gestor de cloud da TOTUS. Ele vai falar um pouquinho sobre como aumentar os lucros com o uso de cloud por meio de um estudo de caso aplicado. Então, eu deixo a palavra agora com o Chaú. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por participar aqui do nosso webinar, tá? Durante essa próxima hora, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tecnologia, muito mais voltado agora um pouco para negócios, para a gente conseguir mostrar para vocês o quanto o cloud pode ajudar a reduzir, né, custos com relação à infraestrutura no dia a dia de vocês. Deixa eu esconder. Bom, a gente vai falar nesses próximos minutos sobre modelo de serviços, CAPEX, OPEX, ROI versus TCO, custos visíveis, custos invisíveis. A gente vai falar um pouquinho da oferta de cloud para depois para vocês conseguirem entender como que a gente conseguiu, como a gente consegue mostrar o quanto a nossa nuvem ou alguma outra nuvem a redução de custo perante o uso de cloud, tá legal? Bom, pessoal, eu vou começar falando de cloud. A gente poderia ficar a apresentação inteira falando sobre esses 5 passos, né, relacionados à adoção de cloud. Tá? É muito importante isso. O primeiro passo que eu falo que é entender o que cloud pode fazer pelo seu negócio. Tá? O que é importante? Hoje, cloud, algumas empresas entendem cloud e vai um pouco no modismo. Tá? Então, eu direto participando de projetos, tá? Na operação aqui de cloud, a gente vê clientes escolhendo uma determinada nuvem por influência da mídia, por influência de, às vezes, do próprio time de TI interno ou de algum amigo, enfim, de alguma empresa. E aquela nuvem especificamente não é a melhor nuvem para o seu negócio. Então, entender o que cloud pode fazer pelo seu negócio é o passo principal para a adoção de cloud. É óbvio que existem outros 5 passos importantes também, mas tudo começa por aqui. Então, por exemplo, tem gente que escolhe, eu escolhi colocar meu backup em cloud. A pessoa faz backup diariamente, manda para a nuvem, mas o que acaba acontecendo? Precisou usar o backup. A pessoa não tinha um link de internet bacana. O que aconteceu? Demorou muito para restaurar o backup. Então tem que entender como que cloud pode ajudar no dia a dia de negócio da sua empresa. Verificar a necessidade do produto. Uma vez que você entende o que cloud pode fazer pelo seu negócio, então, por exemplo, qual que é o ponto-chave? O que cloud pode fazer pelo meu RP? Qual que é a necessidade do meu RP? Onde que o meu RP ele pode ser hospedado? Ele pode ser hospedado na nuvem da TOTUS, ele pode ser hospedado na Azure, que é a nuvem da Microsoft, ele pode ser hospedado na AWS. Entender qual que é a melhor tecnologia de cloud para o seu negócio. Aqui que vem, começa a fazer sentido a adoção de cloud. Escolher a melhor nuvem. Né? Então, eu falei um pouquinho do passo número 2, misturando com o passo número 3, que é a adoção da nuvem direta, a adoção correta da nuvem para o seu produto. Não necessariamente a nuvem da AWS é melhor para os produtos da TOTUS. Né? E o que acontece? Como eu falei, do modismo, o pessoal escolhe a região da AWS. Né? A AWS ela tem pontos de presença pelo mundo inteiro e um dos mais baratos é a região da Virgínia, dos Estados Unidos. O pessoal coloca o sistema lá, começa a ter problema de performance, chama a TOTUS para dizer que está com problema, e no final o pessoal acaba descobrindo que o problema é latência de rede. Então, escolher o melhor provedor de cloud é fundamental. O mundo de cloud o direcionamento de cloud para os próximos anos é a tendência de multi-cloud, que é escolher a melhor nuvem para o seu produto. Falando um pouquinho aqui rapidamente sobre o suporte, né? Então, é importante a melhor escolha de suporte, porque quando é necessidade de usá-lo, aí o cliente se depara com o que realmente ele contratou. Às vezes, contrata IaaS. Oi? Estão me escutando, pessoal? Eu estava falando aqui, ali... Acho que é a minha conexão. Está passando? É a minha conexão.
Vocês conseguem confirmar se estão me escutando? Por favor, voltou? Tá legal. Bom, a gente teve um probleminha aqui, eu estou retornando. Bom, falando um pouquinho sobre o suporte, né, é importante a escolha do suporte. Geralmente, um player de cloud, uma oferta de largada, não tem suporte. O suporte é totalmente online e vai depender totalmente da experiência da equipe que está contratando o player de cloud. Tá? E, por fim, explorar a flexibilidade que cloud pode dar. Cloud pode reduzir muito custo, pessoal. Por quê? A flexibilidade de você ligar e desligar o equipamento, comprar equipamento em períodos de sazonalidades, isso é o grande potencial que o cloud pode trazer para as empresas. Eu vou só dar uma introdução rapidamente dos principais conceitos de entregas de cloud, para que todo mundo fique mais ou menos alinhado. Né? Geralmente o mercado trabalha com IaaS, PaaS e SaaS. Tá? O que é IaaS? É quando a gente entrega a infraestrutura como serviço. É o que a maioria das nuvens de IaaS fornecem. A AWS fornece muito isso. Né? O que é plataforma como serviço? É quando você entrega uma plataforma de automação, um determinado produto, para otimizar o seu dia a dia. E, por fim, o SaaS, né, que seria o software como serviço. Vou dar um exemplo de cada um deles. Então, por exemplo, aqui você pode comprar uma VM, uma instância de banco de dados na Azure. Aqui você está responsável pela administração. Toda a responsabilidade é sua de administrar o ambiente. Né? Então, se eventualmente você deixa de não fazer backup, a responsabilidade não vai ser do cloud, do provedor de cloud que vocês contrataram, e sim de quem está gerenciando o ambiente. Quando você começa a ir para uma plataforma como serviço, né, onde você já tem um tipo de gerenciamento, você começa a ter, né, o valor final começa a ficar mais tangível para o seu usuário final, né, e você começa a perder um pouco da flexibilidade e da customização. Então, você começa a trabalhar com uma padronização. Aqui entra muito, né, Salesforce. Aqui também pode, no SaaS, a gente pode falar do Office 365, que está sendo muito adotado. Recentemente, ontem mesmo, eu estava participando de uma reunião junto com a Microsoft, e eles estavam me informando que o Santander migrou toda a operação deles para a utilização de Office em Cloud. A gente está falando de uma empresa, né, do segmento de Financial, um dos grandes bancos do Brasil, e Cloud é realidade. Então, isso é que o mercado costuma entregar. Tá? A oferta da TOTVS, ela trabalha um mix de IaaS e PaaS. Tá? A gente está trabalhando para ter uma oferta de SaaS que a gente acredita ter nos próximos anos, no próximo ano disponível. Bom, aqui a gente começa a realmente falar um pouco relacionado ao assunto principal, onde a gente vai de CAPEX e OPEX. Né? Eu participo de muita reunião de projetos onde a gente se depara com isso, CAPEX e OPEX. Então a empresa está ali escolhendo, ela escolhe seu RP, ela escolhe o produto TOTVS que vai ser contratado, de repente ele começa o financeiro começa a fazer o estudo, o TCO, né, o ROI, sobre o projeto. E aí começa o grande dilema, CAPEX ou OPEX. Né? Bom, falando um pouquinho de CAPEX, a sigla de CAPEX ela vem do mercado dos Estados Unidos, tá? Mas é uma realidade, a gente trabalha com isso no dia a dia, já virou uma sigla também utilizada muito aqui no mercado nacional. E é quando a gente fala de alguma coisa sobre investimento, né? Sobre os investimentos que a gente vai contratar para fazer um determinado projeto, para a gente operacionalizar algum tipo de situação, software, compra de equipamentos, servidores. Né? E por que ela é um pouco diferente com relação ao OPEX, quando a gente fala da operação como serviço, né? Que são despesas necessárias para o funcionamento da empresa. A gente fala a parte de realização, quando você começa a ter que apresentar, né, a capitalizar o que foi investido com relação ao projeto. Fica muito complicado você justificar a compra de servidor, compra de software, compra de no-break, geradores, storage, e capitalizar, colocar esse montante, reconhecer esse montante de uma única vez. Geralmente as empresas não têm o caixa, né, para poder fazer a aquisição de tudo ao mesmo tempo. Quando você fala de OPEX, são receita recorrente, você pode pagar ali um aluguel sobre o uso de um determinado software, ou enfim, de alguma coisa nesse sentido. A gente está falando de OPEX. Tá? E aí, quando você traz isso para dentro da sua casa, você tem que fazer a divisão.
né? Quando você compra servidores, você tem que falar de você comprou, ele é CAPEX. Quando você fala da manutenção dele, da garantia, ele é reconhecido como OPEX. Tá? E aí você faz a distribuição de cada um dos componentes. Então, a aquisição de custo de no-break e a manutenção dele, o custo de energia elétrica que é recorrente, o aluguel do espaço. Tudo isso faz parte da composição do que a gente vai levar para frente, que é quando a gente fala de ROI e TCO. Bom, falando um pouquinho sobre ROI e TCO, aqui começa a ficar mais voltado ao estudo de caso. Tá? ROI é quando é uma metodologia, a metodologia utilizada para quando você reconhecer todos os custos que você tem são tangíveis. Né? Então, por exemplo, você comprou servidores, você comprou licença, você adquiriu a manutenção daquela licença, você comprou gerador, né? Isso é reconhecido com ROI. Quando você fala de TCO, você tem que levar em consideração os custos não tangíveis. Então, por exemplo, o metro quadrado do espaço que ficou o servidor ali para poder hospedar a sua aplicação. Quando a gente fala de custo de hora homem, né, quando você fala de retrabalho sobre algum tipo de investimento feito na aplicação, né, então tudo que não é tangível, a gente fala ele está correlacionado ao TCO. Aqui embaixo, só uma curiosidade, eu estou trazendo um case de um cliente que está conosco há 15 anos, foi um dos primeiros clientes da operação da TOTOS. Tá? Ele entrou aqui quando não se falava de cloud ainda, a gente falava de uma oferta de ASP, tá? E está conosco há 15 anos, é uma empresa de celulose, eles operam 100% na nossa nuvem, é uma fábrica eles fabricam papelão, né, caixa, papéis, eles entregam toda a parte de embalagem do Habib's e de uma série de padarias, enfim, uma empresa grande, uma das maiores empresas do segmento de celulose do Brasil, e a empresa trabalha 24/7 operando aqui no nosso data center. Tá bom. Legal, pessoal. Falando aqui então um pouquinho de custos visíveis e custos invisíveis, tá? Aqui é bem bacana quando a gente começa a separar as coisas. Então, quando a gente começa a categorizar tudo que é custo visíveis, a gente coloca ali salário, encargo da administração de servidores, o turno, né, dos profissionais de TI, licença de sistema operacional, banco de dados. A gente fala um pouquinho de hardware, software, storage, componentes de redes, geradores no-breaks, custos com backup, links de redundância e espaço físico. Isso é o que a gente consegue ter visibilidade. Essa figura aqui mostra um negócio bem bacana, quando você não consegue enxergar o tamanho dos custos invisíveis que costuma mascarar os dados, o projeto, encarecer as coisas. E aqui que entra a Cloud. Cloud começa a trazer uma flexibilidade, redução de custo muito bacana com relação a isso. Quando você começa a colocar a hora do homem parado, né? Então, por exemplo, todos os seus usuários internos parados por indisponibilidade do LP, quando você tem algum tipo de necessidade de atualização de hardware por conta de upgrade que é necessário fazer com relação ao RP, quando você tem que ter a necessidade de atualização de sistemas operacionais, banco de dados, retrabalho com relação à mão de obra, isso voltado muito com relação ao RP, mas isso pode também acontecer para qualquer outro produto TOTOS ou para qualquer produto em geral, quando você tem algum tipo de retrabalho. O custo com profissionais, atualização, retenção, recrutamento, a manutenção dos geradores, a garantia estendida dos softwares, a depreciação dos ativos. Então, tudo isso, às vezes, a gente não leva em consideração quando a gente vai fazer um estudo de TCO, para poder escolher qual provedor de cloud a gente vai contratar. A gente é muito invisível e não leva em consideração os custos invisíveis. E os desafios dos profissionais de TI de mercado agora é a gente deixar tangível os dois custos, mostrar o valor. Realmente, a maioria das vezes, o valor do investimento está nos custos invisíveis. Eu vou passar para vocês rapidamente como é que funciona a oferta da TOTOS, só para vocês entenderem como é que foi feito o estudo, como é que a gente faz o estudo de redução de custo.
E o que vocês têm que levar em consideração quando for escolher um provedor de cloud? Primeiro que o mercado de cloud só entrega, por padrão, infraestrutura, sistema operacional, segurança física e lógica. Isso é o que o mercado de qualquer player de cloud pode entregar aí fora. Tá? Quando a gente fala de Cloud TOTS, que é o nosso diferencial, é o serviço de cloud gerenciado, onde existe gerenciamento da aplicação. E aqui que a gente começa a ter valor com relação a isso. Por quê? Na nossa oferta, ela vai estar incluso o profissional que vai fazer gestão da aplicação, ela está incluso o profissional que administra a infraestrutura, que é responsável pelo sistema operacional, que é responsável por criar uma política de segurança, enfim, a oferta ela contempla o todo. Tá? E o mercado aí fora trabalha muito com a parte de baixo aqui da pirâmide. Não existe essa parte de gerenciamento da aplicação. Geralmente, o que acontece? A empresa escolhe um player comum de cloud, ou internaliza isso, deixa a sua aplicação implementada dentro da sua estrutura local e gasta muita energia com o gerenciamento da aplicação TOTS, contratando empresas de terceiras, ou até mesmo se capacitando e conseguindo fazer pelo menos o básico de suporte com relação à aplicação, mas muitas vezes a empresa, quando a empresa ela é pequena ou até média, ela tem um único profissional. Esse profissional sai de férias, o profissional fica doente e deixa a empresa na mão. E aí a empresa acaba tendo algum tipo de problema. Então, o diferencial da nossa nuvem é o gerenciamento da aplicação. E aí a gente também entrega o SLA baseado sobre a aplicação. A gente está falando de a nossa oferta de largada entrega 97,5 de disponibilidade, mas a gente tem condições de fazer projetos com 98,5 e 99 sobre a disponibilidade da aplicação, que é o nosso diferencial. Voltando aqui para baixo, os players de mercado, eles entregam essa disponibilidade sempre baseada em infraestrutura. O que é importante? Eu falei para vocês que era importante escolher o suporte, e o suporte sim faz a diferença, e o modelo de contratação que vocês vão ter sobre a aplicação de vocês. Então, é muito comum a gente, da equipe de pré-vendas, receber projetos, e às vezes a gente apresenta o nosso projeto, e a gente começa a ser confrontado com outros orçamentos de player de cloud no mercado, e o pessoal compara assim, mas a oferta de vocês não tem alta disponibilidade, o suporte de vocês não tem um suporte Prime, um suporte Advanced, algum suporte diferenciado que existe aí com relação a algum outro data center. Tudo começa com a escolha da resiliência que a aplicação tem que ser adotada. Então, se você tem uma aplicação que ela pode ter um uptime de 97,5 de disponibilidade, a gente tem como atender vocês dentro da oferta que a gente fala que é o padrão. Existem duas ofertas, a gente entrega a aplicação TOTS sobre duas ofertas, a gente fala do padrão e o Prime, aí aqui são as principais diferenças. O mercado também trabalha do mesmo jeito. Ele trabalha com um padrão, e quando você começa a querer ter algo mais resiliente, você começa implementando tecnologias de failover para conseguir garantir um uptime maior. Tá? Então, a nossa oferta básica, ela vem com um diferencial que é um uptime de 97,5 sobre a aplicação, tá? E é direcionada para um público que precisa de ter criticidade de média e baixa com relação à entrega do seu ambiente. É feito o suporte, ele é 24/7, mas existe uma central de atendimento. Quando você abre um chamado, você liga na nossa URA, você passa por uma categorização. O monitoramento ele é ostensivo, ele não é abrangente, diferente com relação ao Prime. E a gente fala que o nível de gestão dos clientes hoje, ele é macro nesse modelo. Tá? Quando você vai para o Cloud Prime, a gente fala de um uptime de acima de 98,5 de disponibilidade, a gente podendo chegar a 99, com failover em todos os equipamentos. A gente fala que aqui sim tem que ter uma criticidade alta. Então, por exemplo, eu dei o exemplo, a gente deu o case da Irani. A Irani trabalha na operação de cloud com uma resiliência no modelo com banco de dados em alta disponibilidade, com sistema de failover. A gente tem os equipamentos dentro dos servidores, existe redundância. A gente tem aqui existe o suporte diferenciado com relação aos clientes no atendimento do Prime, porque a gente fala que existe um atendimento feito por especialista, então o cliente acaba sendo uma extensão, o suporte da TOTS acaba sendo uma extensão do suporte do cliente, o cliente acaba ficando muito próximo, porque é atendido diretamente por especialista de nível 3.
o monitoramento acaba sendo preventivo, não reativo. Né? A gente acaba monitorando todos os custos, todos os serviços, todas as rotinas principais do cliente. Existe a parte de reporte semanal com relação à entrega do monitoramento realizado para os clientes e a gestão detalhada que vem de encontro com a oferta. E aqui a gente começa a apresentar, né, um pouco do estudo, né, com relação ao que a gente teve. Eu vou apresentar 3 estudos para vocês, Proteus, LM e DataSul. E a gente levou em consideração que pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação ao que eu apresentei, sobre o conteúdo que eu apresentei até agora? Posso continuar? Pode continuar. Bacana, pessoal. Bom, vamos lá. O que é importante, né? Vocês veem o número sendo apresentado aqui, ele realmente, você fala, pô, a oferta da TOTS tem um potencial gigante para eu conseguir reduzir algum tipo de custo que eu tenho para manter minha operação, falando com relação a RP Proteus na minha casa. Tá? Isso poderia ser feito para qualquer produto de vocês. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que vocês têm Exchange na casa de vocês. Né? Vocês têm que garantir lá que o servidor tem que ficar ligado 24/7. Vocês têm que garantir suporte sobre ele, link de internet, tem que garantir gerador. Tudo isso, quando você leva em consideração, levar isso para um serviço já onde existe o gerenciamento, suporte, a responsabilidade de fazer o backup, acaba sendo do provedor de cloud que vocês estão contratando, né? Existe sim a redução de custo. Por isso que é importante levar em consideração os custos tangíveis e não tangíveis. Às vezes a gente só olha servidor, software. Algumas vezes, algumas empresas levam em consideração a manutenção, né, levam em consideração a recompra do equipamento a cada 3 anos. Né, geralmente, os servidores costumam ter uma garantia de 3 anos. Em alguns casos, existe a extensão para 5 anos. Mas tem que levar em consideração tudo, tá, pessoal? Isso é muito importante quando vocês fazem um estudo de TCO, comparando levar o seu RP de on-premise para cloud. Tá? Então, nesse estudo com relação ao Proteus, o que foi levado em consideração? O RP Proteus, a gente levou em consideração que esse cliente tem 25 conexões concorrentes da aplicação Proteus. Tá? A gente levou em consideração que o banco de dados foi o SQL e que esse cliente transmite por volta de 10 mil notas por ano. Tá? Então, se vocês acompanharem, né, o estudo com relação ao contrato de 3 anos, ele tem uma redução de por volta de 46%. Isso pode ser até maior. Tá? Por quê? Às vezes, a empresa tem sazonalidades, né, tem que investir em equipamentos por um determinado período do ano, e às vezes compra equipamento e aquele equipamento fica parado, obsoleto lá. Então, nesses casos onde tem esse tipo de situação, a redução ela pode ser inclusive muito maior. Tá? Aqui é um cenário comum, padrão, onde a gente conseguiu ter esse tipo de benefício com relação à adoção da nossa nuvem. Bom, com relação ao DataSul, né, a gente também, falando um pouquinho, apresentando o estudo, o cenário, eu levei em consideração também 125 conexões para ficar comum, né, padronizado, mas a gente pode fazer algum estudo com vocês com relação a mais conexões. O que é importante com relação ao DataSul? Um sistema que ele assim, a gente precisa de muito recurso computacional para fazer a entrega dele. Tá? Então, existe lá a camada de apresentação, você tem que ter, a maioria das vezes, um metaframe para fazer a entrega do seu usuário final, Citrix, você tem que utilizar o Global ou Terminal Service, você tem que ter um conhecimento já de TI, pelo menos médio, para conseguir administrar um ambiente DataSul. Não é um sistema simples. Tá? E a gente tem um modelo de entrega bem bacana, que a gente tem essa operação funcionando há mais de 10 anos, onde a gente consegue ter uma redução de custo muito legal. Porque quando o cliente tem que ter uma infra pesada, muitos servidores, o Proteus é leve, tá? Se vocês compararem o Proteus com relação ao DataSul, o documento de portabilidade da TOTOS, ele exige muito menos recurso computacional
o Proteus exige muito menos recurso computacional que o DataSul. Então, o DataSul precisa de pelo menos 3 servidores, precisa de um servidor para banco de dados. Isso tudo conta muito, tá, gente? E aí a redução de custo na oferta padrão de largada da operação de cloud, TOTUS, é de 41%. Bom, falando de RM, né, a gente, a redução foi até um pouco maior, o RM também, ele não tem uma aplicação, tanto o Proteus, quanto o DataSul, quanto o RM, eles são em 3 camadas. Tá? Então, você consegue ter a camada de servidor, a camada de banco de dados e a camada de client. O RM precisa também ter você tem que ter uma infra dedicada, você não consegue ter uma infra compartilhada para fazer a entrega do seu RM. Então, quando você vem para a nossa nuvem, a gente consegue reduzir ainda mais os custos, porque a gente consegue operacionalizar a aplicação de um modelo que a gente fala que é híbrido, uma parte compartilhada, outra parte dedicada. Por isso que a redução de custo com o RM ela foi muito maior, comparado com os outros produtos. Por quê? Por conta do compartilhamento de recursos. O RM precisa, quando você implementa ele local, você tem que utilizar uma infra dedicada para a aplicação, você tem que ter uma infra dedicada para a camada de server e uma infra dedicada para banco de dados. Tá? Já na nossa nuvem, a gente consegue montar um modelo híbrido, onde a gente consegue compartilhar recursos computacionais e conseguir ter uma redução ainda maior. Eu apresentei esses 3 cenários rápido para vocês, tá? Porque a ideia é que eu gostaria de fazer uma simulação online com vocês, se alguém tiver disponível para fazer, óbvio, para a gente conseguir mostrar valor na nossa oferta. A gente tem uma planilha de TCO bem elaborada, que a gente leva em consideração todos os itens que eu falei para vocês, de custos visíveis e custos não visíveis. A gente leva em consideração mão de obra qualificada, a gente consegue personalizar a planilha. Tá? Então, com essa planilha aqui, a gente consegue fazer um estudo bem detalhado de redução de custo. O que é legal? A gente consegue, de uma forma simples, colocando o número de conexões concorrentes, só que a gente consegue detalhar. O grande diferencial dela é o detalhamento. O que seria esse detalhamento? A gente conseguir chegar cliente por cliente e falar, bacana, quantos servidores você tem? Eu vou marcando aqui a quantidade de servidores, eu vou marcando se os servidores estão em garantia ou se não vai estar com garantia. Isso tudo dá diferença quando a gente fala do estudo, tá? Do estudo final. Porque a gente tem que levar em consideração todos os itens que eu acabei de falar para vocês de custos visíveis e não visíveis. Então, o que é importante tá? Nesse estudo? A gente marcar tudo aquilo que realmente faz parte do ecossistema da entrega do produto para a gente decompor e chegar no resultado final. E a diferença ela se dá muito com relação a banco de dados. Tá? Banco de dados hoje ele é muito caro, a gente fala de licenciamento por core, né? A gente fala de manutenção. Então, quando a gente leva em consideração que a empresa está totalmente legal, né, com relação a software, é muito importante fazer o estudo baseado no que realmente está sendo entregue. Tá? Então, a gente consegue descer o detalhe sobre tudo que está aqui, para conseguir fazer o estudo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que aqui a gente pode aumentar a quantidade de conexões de usuários concorrente. Eu posso levar em consideração que vai ter 40 usuários. Aí a gente pode falar que o valor médio praticado nessa proposta seria R$ 110 e um contrato de 36 meses com um setup mais ou menos de R$ 4.000. Setup seria uma taxa de ativação que existe. Essa taxa, às vezes, ela é negociável com a TOTUS, tá? Mas vamos colocar aqui o pior cenário, né? Uma taxa de setup de R$ 4.000. E vocês podem observar que o retorno, vou diminuir um pouquinho, é muito maior. Tá? Por quê? Eu levei em consideração que a gente teria que fazer investimento em todos os componentes, né? Tangíveis e não tangíveis
para conseguir compor. Mas imagine que, por exemplo, no caso desse cliente aqui, ele não quer levar em consideração o item garantia. Então eu venho aqui e desmarco. Eu posso levar em consideração que eu vou ter no break, que storage, porque ele vai utilizar isso para alguma outra coisa. O legal dessa planilha do nosso time, fazer personalizado o que cada cliente vai ter ou não vai ter, que a gente consegue realmente fazer o estudo de redução de custo do sistema TOTOS personalizado. Então, por exemplo, a licença de banco de dados. Eu já comprei, ela está paga por 3 anos, então a gente pode desmarcar. E aí a gente começa a ter uma análise de qual que ficou o resultado final. Então, nesse caso, já diminuiu para 48. Por isso que é importante analisar todos os pontos para conseguir realmente ter a ideia de qual seria a redução quando você vai escolher uma nuvem para você levar o seu produto TOTS ou não o seu produto TOTS. Isso que é o fundamental e importante na escolha de cloud. Cloud é um serviço de commodity muito importante para a gente conseguir reduzir custo, mas ele tem que ser feito com critério. Não levar em consideração o modismo. Eu falo que existe muita empresa, às vezes, que eu vou levar para cloud porque cloud é mais barato. Mas nem sempre é mais barato, gente. Está tendo muita empresa que está procurando a TOTS hoje para tirar seu sistema da AWS, para tirar o sistema da Azure, por conta do dólar. Tá? Por quê? Quando você compra a Amazon, você fica preso à variação cambial. Então é muito importante escolher o player de mercado. A mesma coisa com relação a Azure. E tem fatores ainda até mais importantes. Por exemplo, quando vocês utilizam a Amazon, o imposto é de 51,5%, não só do IOF, como algumas empresas acabam fazendo. E aí, quando você leva em consideração tudo isso no TCO, inclusive fica mais barato você tirar o seu sistema de uma Azure, de uma Amazon, e trazer para um player local, trazer para a própria TOTS, porque no nosso caso, a gente tem todo o serviço de gerenciamento incluído. Escolher a nuvem, a melhor nuvem para o seu produto é o mais importante. É aqui que faz diferença. Eu queria convidar alguém, se alguém estiver disponível, para fazer uma simulação online. Se vocês têm algum tipo de dúvida, estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Eu vou marcar aqui de volta. E se alguém tiver algum tipo de curiosidade de quanto que seria a estimativa de redução de custo, a gente pode fazer uma simulação online com relação à usando o serviço de cloud da TOTS. Tá legal. Alguém tem interesse em fazer uma simulação online? Bom, se alguém tiver interesse, é só escrever no chat. E aí o que eu preciso saber? A quantidade de qual que é o produto TOTS e a quantidade de conexões concorrentes. Aí eu consigo fazer a simulação. De repente, se vocês quiserem fazer algo mais personalizado, nosso time de vendas da TOTS pode manter contato, fazer a simulação personalizada. Isso é importante, né? Online aqui eu vou conseguir abranger algumas coisas, mas o nosso time de vendas consegue descer muito mais o detalhe para fazer a simulação. Como fica para quem quiser portal Proteus? Teria como? Não muda nada com relação ao portal Proteus, tá? Por quê? Quando a gente faz um projeto, o Gabriel fez uma pergunta, né? Qual seria como ficaria a utilização com relação ao portal Proteus? Não muda nada, tá? Nesse estudo aqui, a gente levou em consideração a quantidade de usuários do RP, mas mudaria muito pouco com relação ao portal, tá? Eu posso falar para vocês, inclusive eu posso fazer uma simulação acrescentando 1 ou 2 usuários a mais de Proteus, que seria o que a gente teria de custo agregado com relação à aplicação. Tá? O serviço de portal consome muito pouco recurso computacional com relação aos outros serviços de Proteus. A gente dimensiona o usuário de portal através de usuário concorrente, não usuário nomeado. Então, tem, por exemplo, clientes que têm 5.000 usuários, mas tem um pico de uso de 50 acessos concorrentes. Então, a gente faz o dimensionamento do Proteus com base em usuário concorrente. Falando um pouquinho de como seria o Fluig, a gente consegue fazer sim uma simulação de Fluig. Eu acabei
trazendo uma versão anterior aqui da ferramenta de cálculo de TCO. Mas, Anderson, a gente pode manter contato com vocês para fazer uma simulação online. A gente tem mais de 300 clientes operando com FUIG aqui. A gente tem a nossa oferta de FUIG na nuvem TOTOS, né, sob consumo ou preço fixo. Né? O que seria sob consumo e preço fixo? Eu não falei isso durante os minutos anteriores, que cloud, por ter flexibilidade, você pode contratar cloud com preço fixo, onde você teria, por exemplo, esse custo o custo mensal, por exemplo, de R$ 3.000 por mês, ou você pode contratar num modelo flexível, que você pode desligar a sua operação de noite e ligar durante o dia, você pode desligar dos finais de semana, e esse preço, né, esse preço mensal, ele acaba reduzindo bastante. Em alguns casos, metade do preço. Tá? Mas isso depende da sua empresa. Tem empresas que seria viável fazer nesse modelo, mas trabalha com capital, com um recurso de OPEX já reservado. Eles acabam optando pela compra por preço fixo. E tem empresas que pagam sobre consumo, que faz o uso consciente. Isso é usar a cloud, é você escolher o melhor modelo que tem para a sua necessidade. Alguém tem interesse? Bom, Gabriel, passa para mim então os seus detalhes que eu posso fazer aqui. Me fala a quantidade de usuários que você tem concorrente acessando o seu sistema e me fala, só para a gente ter uma ideia, quantos usuários de portal vocês possuem. Muito bom. Gabriel, vou fazer a pergunta para você. Tá? Eu vou fazer a simulação com base na oferta padrão. Esse simulador que eu trouxe, essa versão do simulador, ele tem aqui eu consigo calcular, né, a redução de custo, tudo que eu apresentei para você sobre a oferta padrão de cloud. Tá? Mas o seu segmento é um segmento de saúde, é um segmento que a gente costuma desenvolver projetos com Cloud Prime. Tá? Por quê? Porque precisa de uma resiliência maior. Então, quando você utiliza esse modelo de serviço, né, do Cloud Prime, o custo ele é um pouco maior com relação ao padrão, tá? Porém você tem, sim, muita redução de preço. Mas eu vou fazer o projeto aqui, eu vou dimensionar rapidamente de qual seria a redução de custo com relação aos dois produtos que você teria usando o seu sistema local e indo para a nossa nuvem. E aí depois eu vou pedir para que alguém, a minha equipe e o time de vendas mantenha contato com você para a gente poder fazer personalizado. O segmento de saúde é um segmento que a gente desenvolve projetos personalizados porque o sistema não pode parar. Não. Só tem para mim, Aline, quantos de usuários de produto são 100? Ele falou que são 100 usuários por 200 aqui. 350 médicos usando o doutor. Bom, Gabriel, a média de redução com relação ao Proteus que você teria local seria por volta de 27%. Tá? Isso falando de Proteus. Agora eu vou fazer a simulação com relação aqui eu levei em consideração toda a parte de portal. Tá? Já coloquei deixei o serviço direcionado como se fosse para usar portal. De RM são quanto, ali? 200, né?
Bom, o RN vai trazer uma média de redução de 21%, tá? Isso falando da oferta padrão, com relação a você usar a aplicação de local indo para a nossa nuvem. É como eu falei, a gente tem que fazer personalizado, o segmento de saúde é um segmento que a gente tem que olhar mais a fundo, levar em consideração outros itens além desses que eu apresentei aqui. Tá? A gente vai manter contato com vocês para poder conseguir fazer mais personalizado, mas a ideia seria mais ou menos esse, 21% com relação ao RN também. Ali. Muito ponto aqui. Gabriel, ficou alguma dúvida? Mas a gente vai manter contato com você para fazer mais personalizado, tá? É só para você ter uma ideia, isso aqui personalizado pode ser ainda, inclusive, maior, tá? Ainda mais quando a gente desenvolve o projeto customizado. Agora você consegue clicar. Ah, bacana. Bom, aí a gente pode, assim, então, manter contato com você e como eu falei, fazer personalizado aí, o Cloud Prime leva em consideração ambiente como failover, né? A gente tem que encontrar aí o ponto correto de SLA para conseguir garantir que você não vai ter nenhum tipo de parada por conta de contrato, né? Então, quando a gente faz um projeto, a gente tem alguns clientes nesse mesmo segmento que o seu aqui conosco, tá, operando alguns deles com cloud padrão e outros com cloud prime. Tudo vai depender do quanto você depende do sistema, se ele é seu core ou não, né? Por isso que é importante a gente personalizar. O segmento de saúde é algo que a gente olha mais de perto. E a gente tem grandes players aqui conosco, tá, Gabriel? No mesmo segmento que o seu aqui conosco. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma coisa para poder colocar? Alguém quer fazer mais alguma simulação? Tem algum tipo de dúvida com relação à cloud? Eu estou aberto para tirar qualquer tipo de dúvida com relação tanto a oferta de cloud quanto ao Cloud TOTS ou cloud em geral também. Pessoal, obrigada. Vocês gostariam de receber a gravação deste webinar ou não há necessidade? Vocês podem escrever aqui para a gente? Ok. A gente envia para vocês. Bom, então a gente vai encerrar o webinar. Lembrando que o Alexandre Shaul continua à disposição. Shaul, você quer passar os seus contatos? Escreve aqui para a gente seu telefone e e-mail, caso alguém... Eu vou voltar aqui para a última. Tá. Tem que fechar. Esses são os contatos do Alexandre Shaul. alexandre.shaul, com U e L no final, @totos.com.br. Tá? Então, a gente vai encerrar o webinar. Agradeço a todos pela presença, pelas dúvidas e questionamentos. E a gente volta a se falar aí nos próximos webinars de cloud. Muito obrigada. Até mais.